Voltei. Um bom domingo a todos. Que Deus nos dê um domingo muito abençoado. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre amor ao próximo. A Bíblia fala que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso Jesus diz em sua palavra. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor ao próximo. Será que amamos mesmo o próximo como nós mesmos? Será que nós amamos o nosso semelhante como amamos a nós? Às vezes, a gente fala palavras para o próximo, para o nosso semelhante, que se fosse com a gente, será que a gente aceitaria o que a gente falou para os outros? Será que as nossas atitudes para com o próximo, será que a gente aprovaria se fosse conosco, comigo, com... Será que a gente aprovaria as nossas atitudes com os outros se fosse com a gente, se fosse comigo? Muitas vezes a gente falta sensibilidade para com o próximo. Sensibilidade que eu falo não é fraqueza, não. É uma sensibilidade de coração, coração humilde, coração simples. Porque às vezes a gente julga, mas não gostaria de ser julgado. A gente fala um palavrão com o outro, ou pensa mal, ou cria uma determinada intriga, mas se fosse comigo, se fosse com a gente, será que a gente aceitaria? Aí às vezes eu fico pensando, será que a gente ama o próximo? Porque o que a gente não quer para a gente não deve querer para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Então, amar o próximo, às vezes a gente pensa que ama, pensa que está amando, mas nem sempre, ou às vezes quase nunca. Porque muitas vezes a gente falta paciência, muitas vezes a gente fala mal, muitas vezes a gente julga, muitas vezes a gente não quer uma coisa para a gente, mas quer que o outro faça. Muitas vezes a gente não quer fazer um trabalho porque cansa, mas pede para o outro fazer. O outro também não cansa. Às vezes, em pequenas coisas, a gente percebe que a gente não está amando ao próximo. Quando a gente não quer fazer uma coisa porque acha que não é legal, aí a gente pede para o outro fazer. Perdão. Então, será mesmo que a gente ama? Precisamos ser sensível a ponto de... Sensível que eu falo no sentido de amar mais. Não querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Muitas guerras, muitas confusões que a gente vê por aí, lógico que é falta de amor ao próximo. Porque se eu não quero ser destruído, por que eu vou tentar destruir o outro?
amar o próximo é perdoar, é ter compaixão, é não querer para o próximo aquilo que a gente não quer para a gente. Muitas vezes até dentro da igreja. Dentro da igreja mesmo, a gente vê algumas situações que dá para pensar assim, será que está amando ao próximo? Será que está amando o seu semelhante como Jesus mandou? Porque muitas vezes eu não quero uma coisa e não quero fazer uma coisa porque é pesado, porque fico cansado. E o outro? O outro pode? É só um pequeno exemplo que eu estou dando. Será que amar ao próximo, será que é tão difícil assim? Amar o próximo é perdoar, é falar palavra de conforto, palavra de ânimo, é dar um abraço quando a pessoa está precisando ser acolhido. Para mim, amar o próximo é ser sensível à necessidade do outro. Necessidade que eu falo em todos os sentidos. Amar o próximo é querer para ele o bem, como a gente deseja para a gente. O que eu não quero para mim, eu não posso querer ao próximo. Se eu faço uma doação, essa doação não está servindo mais para mim. É uma doação, por exemplo, uma coisa que eu vou usar, uma coisa que eu uso, que não está mais num bom estado de conservação. Aí eu dou para um outro. É correto isso? Será que eu estou amando o próximo? Um pequeno exemplo. Eu estou doando um sapato que está todo descolado, não serve mais para mim. Aí eu vou doar para uma outra pessoa. Será que isso é amor ao próximo? Se eu vou doar 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, que já está quase no vencimento, ou que às vezes já tem até alguns bichinhos dentro, aí não serve para mim. Aí eu vou doar para outra pessoa. Será que isso é amor ao próximo? Então, eu acho que amor ao próximo é ter sensibilidade. Não serve para mim, também não serve para ele. Eu quero isso de bom para mim, eu quero também isso de bom para ele, porque ele poderia ser eu. Eu posso estar dando uma coisa ruim para ele, coisa que eu não queria que dessem para mim. Então é uma coisa assim, amor ao próximo, é uma coisa para a gente refletir muito. Muito. É perdoar e procurar querer para o próximo somente aquilo que a gente quer para a gente. Amor ao próximo. Se a gente amasse de verdade o próximo, isso eu falo para o mundo inteiro. Claro que o mundo inteiro não vai ouvir isso. Mas se a gente amasse de verdade o próximo, não existia guerra, não existia conflitos, não existia brigas, enfim. Precisamos pensar nisso, porque o mundo precisa de paz. E o mundo só vai ter paz a partir de cada um de nós amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. É isso. Precisamos amar o nosso próximo assim como gostaríamos que amasse a nós mesmos. Assim como amamos a nós mesmos, assim precisamos amar o nosso próximo. O mundo precisa de paz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine.